Para a implementação da nossa regressão linear simples, a gente começa importando algumas bibliotecas, sendo a NumPy para manipulação de arrays e alguns cálculos matemáticos e a Matplotlib para a gente conseguir criar os nossos gráficos. Depois a gente vai estar carregando do nosso arquivo .csv os dados que a gente vai utilizar. Dentro do nosso bloco try, a gente está salvando esses dados num array chamado dados. A gente passa aqui o nome do nosso arquivo CSV, algumas informações dele, como qual é o caractere que está dividindo as suas informações, quantas linhas nós iremos pular, no caso só a sua legenda, somente a primeira, e quais colunas dele nós iremos salvar, sendo a 11ª a sua variável independente e a segunda a variável dependente que a gente quer calcular, que no caso é o preço. Aqui embaixo a gente está separando esse array para cada variável que a gente salvou, sendo a primeira posição a independente, a segunda a nossa dependente. Depois a gente printa aqui embaixo os seus valores e a gente vê também o número de amostras existentes no nosso arquivo CSV, passando de 21.000. Aqui embaixo a gente vai reestruturar esses arrays que nós acabamos de construir. Nós vamos passar eles para uma matriz de apenas uma coluna. A gente faz isso para a gente conseguir calcular a regressão linear de forma mais simples logo abaixo. Aqui tem a base matemática do nosso modelo, seria como que o nosso algoritmo treina para conseguir fazer essas previsões. O y-chapéu é o valor que a gente deseja prever. Ele vai ser igual ao nosso A mais a soma, aliás, ao produto da multiplicação de B vezes o x, onde x é a nossa variável independente e o B é toda essa expressão aqui juntamente com o A. Eles são calculados a partir do x, do y, como nós podemos ver aqui, que se baseiam nos dados que nós estamos chamando aqui em cima, os dados que nós vamos usar para treinar o nosso algoritmo. Por isso que logo de início a gente não possui os valores deles. Logo abaixo nós vamos calculá-los utilizando-se o NumPy. Aqui nesse bloco a gente está formatando os valores que a gente buscou no nosso dataset num array para facilitar essa conta. A gente poderia calcular o B e o A na mão, mas como o NumPy possui esse método, essa função polyfit, a gente utiliza ela para simplificar. Após a gente obter esses valores, a gente já consegue fazer a nossa reta de regressão, fazendo a equação que eu acabei de mostrar. A gente passa aqui o nosso x formatado, o B, o A, para a gente conseguir capturar o valor. Aqui nós vamos calcular o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação. Eles servem para a gente visualizar o quão influente a variável independente que nós escolhemos é em função da variável dependente, porque a gente pode escolher uma variável que não tem nada a ver com o que a gente quer prever. Então isso aqui vai ser um norte para a gente entender se aquela variável está nos ajudando ou não. Logo abaixo nós vamos printar os valores de A e B que nós encontramos e o valor do nosso coeficiente de determinação, onde eu estou passando aqui para percentual. No caso, quanto mais próximo de 100%, mais influente ele é. Logo na sequência, nós vamos printar, utilizando-se o Matplotlib, todas as informações que nós capturamos. Aqui a gente passa os dados do CSV, todos esses pontos em azul. Logo em seguida, nós traçamos a nossa linha de regressão que a gente calculou. Depois a gente passa o título, as informações dos dois eixos, sendo o de baixo a nossa variável independente e a de cima o nosso preço, que é a variável que a gente quer descobrir. A gente passa aqui uma legenda para a gente conseguir visualizar de uma forma melhor. Depois passa o tracejado e pede para o gráfico ser exibido. A variável independente que eu escolhi está sendo a waterfront, ou seja, se aquela casa está próxima do mar, alguma coisa assim. Vamos executar. E olha só, a gente vê o valor de A, o valor de B, e a gente vê que essa variável é influente cerca de 44,5%. Não é muito bom, é como se a gente jogasse uma moeda para cima, e que a gente consegue visualizar essas informações no gráfico. O Matplotlib corrige isso aqui de forma automática, por isso que tem essa anotação aqui,
porque a variável de preço ficaria muito exorbitante, muito diferente comparada à independente que a gente escolheu. Vamos ver uma outra variável como exemplo. Eu vou escolher uma variável que não tenha muita relação, que está na coluna 3, que é a quantidade de quartos em uma casa. Vamos ver se isso diz alguma coisa em relação ao preço desse imóvel. Executamos, vamos ver aqui. Olha só, o valor de A e B obviamente vai mudar e o coeficiente caiu muito, olha só, quase 10%. Então, o parâmetro quantidade de quartos em um imóvel não é muito relevante na hora da gente calcular o seu preço. Olha só, todas as informações do nosso CSV se concentram aqui. Então, não tem nenhuma casa aí com mais de 15 quartos. A nossa reta de regressão estava projetando que conforme os quartos fossem aumentando, seria dessa forma, né, que iria progredir, mas a gente vê que a realidade é muito diferente.